Oi, gente, tudo bom? Eu sou Cláudia Oliveira, terapeuta TRG, terapia de reprocessamento generativo, e eu quero conversar com vocês hoje a respeito de um assunto bem delicado e que muita gente sofre sem saber, que é a dependência emocional. Eu quero começar falando desse tema contando a minha própria história de vida e a minha experiência com o assunto. Quando eu tinha uns 14, 15 anos, na época da adolescência, eu conheci um garoto na igreja. E a gente começou a ter interesse pelo outro. Acabou que começamos a namorar. Acho que ele também tinha a mesma idade que eu, não lembro direito. Mas ele era o meu primeiro namorado. O que acontece? Nos dávamos super bem. Era uma relação bem tranquila. Eu fiquei muito focada nele. Era uma coisa bem legal. Ele ia me namorar na casa dos meus pais, na frente da casa dos meus pais. Raramente a gente saía para algum lugar para se divertir. Eram mais esses encontros mesmo, tá? Até porque a idade não permitia que a gente ficasse saindo e tudo mais. Eu ainda estava sob a vigilância dos meus pais, então não havia aquela liberdade. Era um namoro até bem ingênuo, muito ingênuo. Nós namoramos durante 1 ano, mas apesar desse tempo, as nossas famílias nunca tinham tido conexão alguma, contato algum. Era um mundo onde existia apenas ele e eu. Depois de 1 ano namorando esse rapaz, um dia eu descobri na escola, alguém veio me dizer que durante esse tempo todo que ele estava comigo, ele estava também com outra pessoa, com outra menina. E o meu mundo caiu mesmo. Eu perdi a capacidade do raciocínio na mesma hora. E fui procurar a dita menina que falaram que era a pessoa com quem ele estava ao mesmo tempo que estava comigo. Gente, isso deu uma confusão, porque primeiro, hoje eu acho graça, mas na época foi bem cruel, porque eu estava em depressão e eu já não tinha mesmo a capacidade normal de raciocínio. Então, eu já tinha entendido errado quem era a pessoa, fui atrás de outra menina, enfim, deu uma confusão louca. E, naquela época, foi a primeira vez, naquele momento ali, onde houve a ruptura do relacionamento, foi o momento em que eu tive o primeiro contato com a mãe da pessoa. Imagina que a minha mãe, a minha irmã, foram conversar com a mãe dele para que ele não me deixasse, porque eu estava doente, eu estava muito ruim. Para você ver o grau de dependência que eu tinha daquele relacionamento com aquela pessoa, porque era com ele que eu ia casar, que eu ia ter os meus filhos, que eu ia formar minha família linda e maravilhosa. E eu criei um conto de fadas, um mundo para ele e para mim. E de repente tudo desaba na cabeça da garota de 14, 15 anos. É uma bagunça. Eu fui perseguida na escola por causa daquilo, eu sofri muito bullying. Fui inclusive parar na delegacia por causa do evento que eu fui atrás da menina, que eu entendi errado, que era ela, enfim. Resumo da história. Depois de 7 meses, ele acabou me procurando, mandou uma carta e, como eu não tinha conseguido esquecer ele, tentei ficar com outras pessoas também, mas não consegui, resolvi dar uma chance. E aí nós reatamos, mas não era mais a mesma coisa, sabe? Ele voltou uma pessoa, ele se transformou em outra pessoa. Foi viver a fase dele, fazendo um monte de coisa que eu não concordava, que não era de acordo com os meus valores. Enfim, ele se tornou uma pessoa completamente diferente daquela que eu idealizei. Ele era muito certinho pra mim, era coroinha na igreja.
Ele não andava em festas antes, né? Não andava em festas. Até então não tinha se envolvido com pessoas que gostassem desses ambientes de bebedeira. Nada contra, cada um faz o que bem quer da sua vida. Só que, para ser meu namorado, para estar comigo, não dava, porque eu não gostava daquele ambiente. Sempre fui uma pessoa muito família, então os ambientes que eu frequentava não condiziam mais com os ambientes que agora, depois de reatarmos, ele estava frequentando, com a vida que ele tinha adotado, com a postura que ele tinha adotado. Fura a orelha, enfim, ele... Eu lembrei agora de uma situação que é bem parecida, assim, que aconteceu. É como se durante o tempo que ele estivesse comigo, ele estivesse preso, e aí quando acabou, ele ganhou o mundo, foi pra liberdade, ele fez o que fez, e enfim. Quando a gente reatou, eu senti até um certo nojo dele, eu senti muitas coisas ruins, foram muitos sentimentos misturados mesmo. E a minha cabeça bagunçou. Eu não esqueço que eu disse pra ele uma vez que ele era o meu amor, mas também o meu maior inimigo. Porque ao mesmo tempo que eu gostava dele, eu odiava por tudo que tinha acontecido com a gente. E detalhe, ele nunca falou que era verdade ou que era mentira. A situação que chegou até mim, de que durante o tempo que ele estava comigo, ele também estava com outra pessoa. Até hoje eu não sei dessa história, e hoje também não interessa, não faz diferença nenhuma. Porque o que importava mesmo se quebrou. E foi um ciclo muito dolorido. Nós terminamos, depois que voltamos, aí depois de um tempo nós voltamos novamente, mas realmente tem coisas que se quebram e nunca mais se consertam. Então, ele, para concluir, né, um dia eu percebi que realmente a gente não tinha nada a ver, que não dava mais certo realmente, e eu falei, segue a sua vida que eu vou seguir a minha. E tudo bem. Ele nunca mais me procurou, nunca mais procurei, realmente cada um seguiu os seus caminhos. Mas hoje, quando eu olho para trás, quais são as percepções disso? Meu Deus, eu era dependente demais. Era extremamente dependente daquela pessoa, porque realmente eu criei aquela ilusão. É meu primeiro namorado, é com ele que eu vou casar, é com ele que eu vou ter filhos, é a minha família e tudo mais. E as minhas idealizações, as projeções que eu fiz com ele, todas foram quebradas com aquele impacto daquela história. Ah, você é só mais uma que tá com ele. Se quebrou, gente, era a coisa mais inocente do mundo. Mas eu vi que eu era extremamente dependente, era muito ciumenta. Ciúme excessivo é um sintoma, uma manifestação da dependência emocional. Como? Uma vez ele levou uma prima para me conhecer. Gente, eu do nada surtei com a menina, meu Deus do céu. Até hoje eu lembro, eu tinha ciúme até da sombra dele, andando atrás dele. Mas é por causa daquilo, a questão do apego excessivo. A minha vida era em função dele, de todos os dias eu estar com ele, encontrar com ele. Então aquilo virou doentio, ficou doentio. Então o apego excessivo, necessidade de aprovação, medo de ser rejeitada, os ciúmes. O que mais? Deixa eu ver aqui, tô olhando aqui uma colinha, gente. Perda de identidade. Realmente, eu não sabia quem eu era mais sem aquela pessoa na minha vida, né? Quando a relação terminou. Tanto é que eu entrei em depressão. E detalhe, gente, eu entrei em depressão, eu me permiti cair em depressão, porque eu pensei assim, eu vou ficar doente, porque se eu ficar doente, ele vai ter pena de mim. Olha só, olha a loucura da cabeça da pessoa. Se eu ficar doente, ele vai ter pena de mim e não vai me deixar. Medo da rejeição, medo do abandono era tão grande, o apego era tão grande, a dependência era tão grande, que eu arrisquei a minha saúde, a minha vida, para chamar a atenção da pessoa.
E eu me ferrei. Até os 37 anos, antes de conhecer a terapia de reprocessamento generativo, eu sofri as consequências daquela escolha que eu fiz no passado. E por mais egoísta que possa parecer, é muito comum pessoas adoecerem de verdade para chamar a atenção de outras, para não perder a atenção de outras pessoas, por medo de ser abandonado, por medo de ser rejeitado, por medo de se ver sozinho, que acabam perdendo a identidade. Elas acham que a outra pessoa é a própria vida delas, que elas não têm coragem de enfrentar a dor e elas buscam um mecanismo para prender o outro nelas mesmas. Foi o que aconteceu comigo. E eu realmente adoeci, tomei remédio controlado e isso ferrou com a minha vida por anos e anos e anos e anos e anos. E eu começava a entrar em outros relacionamentos, viver aqueles ciclos repetitivos, a mesma história, de ser traída, de ser abandonada, de ser deixada, de buscar aprovação, de buscar validação. Gente do céu, foram décadas da minha vida vivendo desse jeito. Décadas da minha vida vivendo desse jeito. E, inclusive, até nos meus sonhos, eu sonhava muito com essa história, eu sonhava muito com ele, sabe? Eu nunca me entendia, mas gente, eu até casada com o pai do meu filho, na época, eu sonhava muito, e eu ficava, mas por que eu fico sonhando com isso? Por que isso fica me perturbando? Por que isso fica me perseguindo? É porque era uma história mal processada, uma história que eu precisava trabalhar e cuidar, porque adolescente daquela época lá, não teve condições e nem tinha as ferramentas para entender o que estava acontecendo, para se entender, para entender por que ela teve tais atitudes diante de algumas situações. Então, quando a gente não aprende com uma história, quando acontece algo com a gente que a gente não tem capacidade de reprocessar, quando a gente não tem coragem de olhar e analisar, não fica por isso mesmo. A história fica guardada. E uma hora ou outra ela vem à tona e te desestabiliza, te deixa completamente perdida e cheia de dúvidas. Enquanto você não resolve, a história vai se repetir. Seja com outros relacionamentos, com outras situações que remetam ou que lembrem muito, que pareçam muito aquilo que você viveu. Então, gente, dentro desse tema dependência emocional, essa é a minha história, tá? A dependência emocional, ela faz tudo isso com você. Você deixa de viver a sua vida para viver a vida do outro. E quando aquele outro, quando desponta uma ameaça, uma possibilidade daquele outro sair da sua história, você se perde. Por quê? Você deixou de ser você para viver a vida do outro. Inclusive tem uma frase que eu trouxe aqui, que ela diz assim: o desejo do outro se torna a prisão de quem não encontrou a si mesmo. Quando a gente não tem a nossa própria identidade, a gente acaba se apegando à identidade dos outros. E quando esses outros resolvem partir, ou aparentemente surge uma ameaça de que essas pessoas vão sair, se desgrudar, se descolar da gente, da nossa vida, a gente se perde. Então, dependência emocional é algo muito sério, que precisa ser tratado com muito respeito, que precisa ser tratado com muita cautela, com muito cuidado. A pessoa que está vivendo, que está passando por essa situação. Graças a Deus que todos os males emocionais, as questões emocionais que o ser humano pode enfrentar, hoje tem tratamento, tem ferramentas para você poder lidar, para você poder se libertar. Porque, afinal de contas, você perder a sua vida em função da vida de outra pessoa é muito cruel com você mesmo. Então, essa era uma reflexão que eu queria trazer, contar um pouquinho dessa história, que foi uma história tão, tão marcante, que até hoje algumas pessoas comentam
Hoje eu acho graça de algumas coisas, mas porque já superei. Finalmente, aleluia, glória a Deus. Depois de tanto tempo eu vim entender. Depois da TRG eu vim entender, me entender tudo. E finalmente, realmente é uma página virada. Mas foi uma coisa que realmente marcou muito e marca muito. E quantas pessoas tem por aí, quem sabe, vivendo histórias parecidas com a minha? De décadas que a história aconteceu, mas ainda fica girando na mente. Ainda é comentado pelas pessoas. Então, se você está vendo esse vídeo agora se identificou, se você conhece alguém que está passando pelo mesmo, entre em contato comigo. Eu vou ter o maior prazer em atender, em ajudar. Porque afinal de contas, quando a gente supera vivências, experiências e se cura, ajudar o outro também acaba nos ajudando de certa forma e fortalecendo ainda mais o aprendizado que a gente tem. Então, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e me sigam, me acompanhem para mais postagens.